Nós temos convidado já várias pessoas aqui para falar de reforma da Previdência. Hoje, o nosso convidado é o Canindé Pegato. O Canindé é secretário-geral da União Geral dos Trabalhadores, aqui conosco. Canindé, mais uma vez, obrigado, prazer em revê-lo. Canindé, obrigado. Prazer em revê-lo. Igualmente. Canindé, qual é a avaliação que você e a sua central fazem da proposta de reforma da Previdência? A reforma da Previdência, essa proposta apresentada, Heródoto, nós somos contra. Contra? Contra. Tá? Essa reforma, essa proposta aí, ela precisa ser emendada, precisa ser rejeitada, tá certo? Para poder a gente começar uma regra de negociação. A UGT não vai se negar a negociar. Mas nós não aceitamos essa proposta da maneira que ela está. Canindé, qual é o ponto central que você acha que é mais onde pega a coisa? São vários. Vários? Vários, certo? Não podemos apontar um só. Sim. Poderia apontar a idade, tá certo? Nivelar homem e mulher para se aposentar aos 65 anos de idade. Isso é crítico, né? Mas poderíamos também citar aqui a questão do valor, tá certo? Da regra de transição, que vai ser diminuído drasticamente. Vai ser pior do que hoje é o fator previdenciário. Né? Então, tem muitos pontos aí que nós precisamos rejeitá-lo na integralidade para poder apresentar uma alternativa. Agora, Canindé, essa reforma é necessária ou não é necessária? A reforma da Previdência é necessária. A UGT, inclusive, é uma central sindical que entende que é fundamental que se façam as reformas necessárias que o país precisa. Agora precisa ser debatido, né, Heródoto? Precisa ser discutido, precisa envolver mais os atores sociais. Então, quando vem uma proposta que não é debatida, termina acontecendo esse desgaste, tá? Então, está aí a proposta do governo. Nós não vamos negociar mais com o governo, porque a proposta já está no Congresso Nacional e vamos agora nos direcionar para discutir no Congresso Nacional a revisão dessa proposta. Sei. Agora, então, na sua opinião, essa proposta tem que ser rejeitada para começar uma nova. Não há condição de negociar em cima dessa que foi mandada para o Congresso? Não. A UGT vai negociar. Vai negociar. A UGT vai destacar todos os pontos que nós não concordamos e vamos apresentar as nossas alternativas. Certo? Então, se não for essa proposta agora, Heródoto, virá uma outra depois, certo? Ou pior, ou quem sabe um pouco melhor, mas virá uma proposta de qualquer maneira. Proposta de reforma é questão de dias. Já que está aí, vamos agora apresentar as nossas mudanças, as nossas revisões, tá certo? Para poder adequar a uma proposta que não traga tanto prejuízo para o povo brasileiro. Agora, Canindé, se não mudar, a Previdência quebra? Olha, a Previdência... Continuar do jeito que está? Do jeito que está, sim. Quebra. Do jeito que está, sim, tá certo? Porque nós temos aí muitos estudos de que a Previdência é superavitária. Mas, para ser superavitária, você tem que trabalhar com duas questões aí, que é a Previdência e a assistência social. Certo? Na hora que coloca a assistência social... Dentro da Previdência, aí ela deixa de ser superavitária e passa a ser deficitária. Porque aquele dinheiro que deveria ser destinado só para a Previdência acaba sendo destinado também para a saúde, não é isso ou não? Para a saúde, para aposentadorias de alguns segmentos, não é? Cuja contribuição não existe, tá certo? É tirada justamente do caixa da Previdência Social. Tá? Nós estamos falando especialmente daquele pessoal do Fundo Rural. Pois é. Que não contribuiu por uma questão histórica. Pois é. E que precisa ter um amparo, não é isso ou não? Precisa ser amparado. Mas não pode tirar a grana da Previdência. Mas nós não estamos dizendo que ele não participe da Previdência, tá certo? Só que o Tesouro Nacional, obrigatoriamente, tem que aportar os recursos específicos para poder fazer essa cobertura aí, certo? Então, está tudo dentro de uma caixa só. É impossível. Não há uma contribuição relativa ou correlata, evidentemente, de que vai ter quebra, não tem como. Né? Agora, nessa confusão, entra também os funcionários públicos ou não? Entre os funcionários públicos, nessa proposta, entre os funcionários públicos, entre parlamentares e tudo mais. Mas acontece o seguinte, Heródoto, não é essa questão de entrar funcionário público nem parlamentar, não é essa a história. A história é a seguinte, quando você impõe a regra de aposentadoria no mínimo de aos 65 anos de idade, para homens e mulheres,
né, e com a contribuição. Então, tem duas regras, né, que é a de transição e a permanente. Isso é bom, todo mundo vai ouvir falar isso daqui para frente bastante, né? As regras da Previdência Social, da proposta da reforma de Previdência, são duas, a de transição e a permanente. A de transição vai pegar as pessoas, homens e mulheres, homens com mais de 50 anos de idade e mulheres com mais de 45 anos de idade. E a permanente são homens com menos de 45 anos de idade e mulheres com menos aliás, homens com menos de 50 anos de idade e mulheres com menos de 45 anos de idade. Então, quer dizer, o divisor de águas para homem é 50 anos e para mulher 45. 45 anos, exatamente. Tá. Isso é péssimo. Isso é péssimo, tá certo? Essa aí é uma das questões que nós vamos mudar. Nós temos que mudar. Olha só, a pessoa que começa a trabalhar hoje, a expectativa de trabalho, né, de um jovem aos 20 anos de idade, um rapaz, uma moça aos 18 anos de idade, para ele atingir 65 anos de idade, no caso do homem, 65 anos de idade, com 25 anos de contribuição previdenciária, você percebe o seguinte, ele tem que contribuir, começa a trabalhar aos 20 anos, certo? Para atingir 65 anos, que são as duas coisas combinadas, idade mais tempo de contribuição. Certo? Então, se ele atinge 65 anos e contribuiu nesse período 23 anos, ele não aposenta. Ele não tem direito a contribuído 45. Exatamente. Dos 20 aos 60, são 40 anos. Exatamente. 45 anos, tá certo? Se ele tiver a sorte de ter emprego, tá certo? Sistemático, até completar a regra também, não é? Que é de 25 anos de contribuição. Não adianta ter 65 anos e ter 23 anos de contribuição. Não vai aposentar. Não vai aposentar. E na outra regra, que é a de transição, a pessoa que hoje, homem, tá certo? Com 35 anos de contribuição, ele tem o direito a se aposentar, tá? Digamos que ele esteja com 30 anos de contribuição e faltam 5 somente. Ele vai entrar numa regra de transição que é para pagar um chamado pedágio. O pedágio é o seguinte, são 50% a mais de tempo em cima do que falta ele completar. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, se faltam 5 anos para ele se aposentar, ele vai ter que trabalhar 7,5? 7 anos e meio. Está ficando bom esse negócio. Imagina, tá certo? Então, para você atingir a possibilidade de ter uma aposentadoria com 100%, você vai ter que trabalhar, aliás, vai ter que contribuir 49 anos. 49 anos. Simplesmente, né? Sim, entendi. Agora, posso continuar? Pode. Vou lhe dizer o seguinte, vem a questão do valor. O valor é o seguinte, na atual situação, você tem como o benefício, o valor do benefício, tá certo? É calculado da seguinte maneira, se calcula pegando 80% das maiores contribuições que você tem. Hoje? Hoje, 80% das maiores contribuições. Se mudar, vai ser o seguinte, aí desses 80% eu tenho que concluir, tá certo? Se tem uma média, tá? Uma média aí. Dessa média, tá? Você entra no chamado fator previdenciário hoje. Digamos que a sua média pela idade, alguma coisa assim, seja 0,65%. Você teria, então, 65% do benefício da média dos seus, da sua contribuição, daqueles valores altos. Hoje, na proposta, acontece o seguinte, começa logo perdendo, porque não tem a exclusão dos 20 menores salários, tá? Logo a média é mais baixa. Vai pegar todos os seus salários para aplicar a média, você já começa a perder aí. Quando encontra essa média, pela proposta, você entra numa regra automática. Você só tem direito a 51% da média. 51% da média. E para cada um ano trabalhado, ou um ano de contribuição, você tem direito a 1%. O Canindé Pegado, que é secretário-geral da União, Geral dos Trabalhadores, gentilmente aqui conosco. Canindé, é que muito cálculo, eu fico meio perdidão. Entendeu? Né? Então, a gente precisa ir aprendendo aos pouquinhos, levando aos poucos. Né?
talvez numa outra oportunidade, até a gente pode colocar depois no telão, e aí no telão ficaria mais fácil eu entender, porque eu sou absolutamente leigo no assunto. Isso aqui não vai ser fácil não, para tecnicamente as pessoas compreenderem. Isso aqui a gente está analisando profundamente, inclusive, para poder fazer os debates e apresentar as nossas propostas. Tá? É aquele caso que nós estávamos... Seria interessante uma cartilha, não? Sim, vamos isso fazer? Já está sendo produzida. Já está sendo produzida, porque como o projeto foi agora entregue nesta semana, até a gente compreender, tirar e explicar de uma maneira que com perguntas o público e respostas, entenda, né? Porque exato, com perguntas e respostas, não é? Com perguntas e respostas, isso daí é necessário para poder a população realmente conhecer, sabe? Agora, nós estamos saber o que está sendo discutido. Saber o que está sendo discutido, e não achar que somos contra por ser contra. Não, somos contra por desses motivos. E vamos apresentar propostas alternativas, né, que não tragam prejuízo nesses eixos. Né? E vamos negociar o que for possível. Né? O que não é, vamos lutar, como o presidente falou há pouco tempo na entrevista, o palco vai ser o Congresso Nacional, ou seja, o bode foi colocado dentro do Congresso Nacional. E nós vamos tirar a catinga desse bode, não tenho a menor dúvida disso. Tá? E olha que é um bruto. Bom, Canindé, nós vamos ter oportunidade de voltar a conversar aqui, nosso tempo está esgotado, né? Nós vamos ter oportunidade. E aí você vai nos explicando, vamos trazer outras pessoas aqui para as pessoas olharem opiniões diferentes, obviamente, né? Mas eu queria te agradecer a gentileza aqui. Imagina, nós estamos sempre às ordens. Tá ok. Certo? E esse vai ser um motivo de muitos debates. Obrigado, Canindé. Um abraço. Até a próxima. Muito obrigado. Bom, então aí está a participação do sindicalista, o Canindé Pegado, conosco, né? Para a gente poder entender. Você vê que não é fácil, não. Né? Não é fácil entender. Eu estou prestando maior atenção. É que muito número me atrapalha. Então, na medida que a gente for avançando, vai ficando mais mole, vai ficando mais... a gente vai se inteirando melhor e a gente vai, sempre que for possível, colocar aqui no telão para os números para a gente poder entender. E aí a gente, aos pouquinhos, vamos compreendendo, como o Canindé falou, para as pessoas saberem o que está sendo discutido. Voltamos já já.